Eu tinha combinado com um amigo irmos jantar. E nesse mesmo dia, um de nós telefonou ao outro: olha, vamos adiar isto. Hoje eu não sou uma boa companhia, com certeza. E por isso, é melhor nós marcarmos para outra altura. E passado uma semana, fomos jantar. Claro, vocês gostariam de saber quem é que roeu a corda, mas eu não vos digo. Se foi eu ou se foi o outro. Naquele dia, um de nós não era feliz, não estava feliz, melhor direi. Isto acontece várias vezes em várias situações. Às vezes é a mãe que se vira para os filhos e diz: não façam barulho porque hoje o vosso pai está indisposto. Às vezes é o doente que sai da sala do consultório do médico, passa pela sala de espera e diz assim: não lhe peçam nada hoje. E ele não está feliz, por outras palavras. Eu pensei nisto. O nosso Deus é feliz todos os dias. Reparem, nós vamos passar uma eternidade com o Senhor. É um fardo para nós se tivermos que conviver com uma pessoa com tendências para a depressão, para a tristeza, que fica mal-humorado frequentemente. Agora, imaginem, se nós tivéssemos que passar séculos e séculos com alguém que não fosse confiável, que nós, ao acordarmos, entre aspas, pensaríamos: mas será que hoje Deus está bem disposto? Será que hoje Ele está triste, mal-humorado? Ele é feliz, permanentemente. Vamos ver o que é que nós podemos descortinar da palavra de Deus acerca disto. Eu não sei. Temos o título e o subtítulo: Deus é feliz, a alegria de Deus. Eu hoje quero-vos falar acerca da alegria de Deus. Mas temos que arranjar base bíblica para fazermos as afirmações que vamos fazer. Não podemos, pura e simplesmente, estar a falar acerca dos atributos de Deus segundo a nossa imaginação, segundo aquilo que nós pensamos que eventualmente será. Não, nós temos que ter os pés bem seguros, alicerçados na rocha da palavra de Deus. Então, o primeiro versículo que eu gostaria de compartilhar convosco é 1 Timóteo capítulo 1, versículo 11. E é uma parte do versículo 11 que, quando nós lemos este versículo, se calhar lemos assim de passagem e não pousamos. Nós, ao lermos a palavra de Deus, devemos ser não como borboletas, mas como abelhas. Qual é a diferença? A borboleta anda de flor em flor, pousa e muda-se para outra. Não se detém. E a abelha? A abelha fixa-se, está ali, retira o néctar, o pólen, e depois passa para outra flor e repete este processo vezes e vezes. E nós, ao lermos e ao estudarmos a palavra de Deus, devemos de ter esta preocupação. Frequentemente pararmos, absorvermos, retirarmos algo que ainda não tínhamos visto. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como um tesouro, de onde se tiram coisas velhas, coisas que já passaram e que são para o nosso ensino, que são para o nosso aviso, mas que se também tiram coisas novas. Será que é uma coisa nova para nós? Se for, vamos apropriar, demoradamente, tendo como base a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 11. O Evangelho está a falar Paulo está a falar acerca do Evangelho da glória de Deus. Mas, a certa altura ele diz: segundo o Evangelho da glória de Deus, bendito. A palavra bendito é a mesma palavra no grego, no original. É a mesma palavra que Jesus usou nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurado, bem-aventurado. Bem-aventurado, o que é que significa? Muito feliz.
Então, bendito é a mesma coisa que bem-aventurado. E bem-aventurado significa muito feliz. Agora vamos ler este versículo de outra maneira. Segundo o Evangelho da glória do Deus muito feliz. E a felicidade de Deus e a alegria de Deus é uma alegria imutável. Portanto, nós podemos crer, podemos estar certos que na eternidade vamos estar na presença de um Deus muito feliz, com muita alegria. E vamos ver isso à medida que esta mensagem decorre. Jesus falou acerca da recompensa para aqueles que dos seus dons, dos seus talentos, eles multiplicaram. Um tinha 2, o Senhor deu-lhe 2 talentos, ele de 2 fez 4. E Jesus disse: bem está, bom e fiel servo, entra na alegria do teu Senhor. Entra na alegria de Deus. O que tinha 5, de 5 fez 10. E Jesus disse a esse: bem está, bom e fiel servo, entra na alegria do teu Senhor. Então um dia nós vamos entrar na alegria de Deus. Vamos mergulhar não somente no mar imenso do seu amor. Nesse mar que não tem largura, que não tem comprimento, que não tem profundidade, não tem altura. Nós vamos mergulhar no mar do amor de Deus, mas também iremos mergulhar no mar da alegria de Deus. Amém? Entra na alegria do teu Senhor. Os pregadores e os ensinadores da Bíblia muitas vezes detêm-se demoradamente. E não há nenhum mal nisso, nenhum prejuízo nisso. Antes, pelo contrário. Mas fala-se muito daquilo que não há no céu. Não há luto, não há pranto, não há lágrimas, não há dor, não há morte. Mas muitas vezes esquecemos-nos de falar acerca daquilo que há no céu. E entre outras coisas que há no céu é a alegria que provém de um Deus que é muito feliz. O salmista David dizia: na tua presença há abundância de alegrias, há delícias para todo sempre. Nós vamos entrar na presença de Deus e a Bíblia diz que na presença de Deus que há abundância de alegria. O nosso Deus não tem dias em que está carrancudo, mal-humorado. Noutra parte, o salmista dizia: tu me darás abundância de alegria. Não é uma alegria mitigada, com peso, com medida, não. É abundância de alegrias, delícias para todo sempre. Deus é feliz, Deus é alegre. Mas há acontecimentos que a palavra de Deus identifica. Dias de celebração. Deus celebra, Deus comemora coisas, acontecimentos. E é como se a sua alegria nesses dias seja multiplicada. Já é muita, já é infinita, mas ainda pode ser acrescentada, se é que nós podemos usar uma linguagem humana. Algo do tempo passado. Não havia nada. Nós não conseguimos imaginar o nada. Nós colocamos sempre alguma coisa no espaço e no tempo. Mas não havia nada. E Deus, pelo poder da sua palavra, criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Do nada. A palavra hebraica é para, do nada. E isso teve repercussões. Quem é que presenciou o exército de anjos de Deus? Mesmo antes da queda de Lúcifer, não havia nada. E Lúcifer, como também todos os anjos, presenciaram este acontecimento único. Do nada, os céus e a terra. Nós, olhando para os céus e aqueles que se dedicam ao estudo dos astros,
os grandes telescópios enviam para a Terra imagens que nós ficamos boquiabertos, extasiados. Os astronautas que chegaram à Lua, um deles, quando pisa o solo lunar, ele disse: no princípio criou Deus os céus e a terra. Impactado com aquele envolvimento dos céus, e ele estava ali e via um céu sem nuvens. E agora imaginem o que é que a Terra seria antes do pecado, mesmo o pecado de Lúcifer ter entrado no mundo. Houve celebração. E Jó, no seu livro, no capítulo 38 que eu leio, lemos assim: o Senhor pergunta a Jó: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Naquele princípio, onde é que tu estavas? Quem é que lhes pôs as medidas, se é que sabes? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Quem são estas estrelas da alva? Quem são estes filhos de Deus? O ser humano ainda não tinha sido criado. Temos aqui uma referência ao exército de anjos de Deus. Quantos são? Milhares de milhares, milhões de milhões. E eles, ao presenciarem a criação de Deus, o poder de Deus, quando Ele criou os céus e a terra, nós lemos, eles juntos alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. E se os anjos estavam assim, como é que estava o Senhor? Muito feliz 1000 vezes. Na criação. Em relação ao Senhor Jesus, como é que Deus, o Pai, olha para Jesus? No Monte da Transfiguração, ouviu-se uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. O que é que significa eu me comprazo? Deixem-me ler outra versão que tive o cuidado de procurar. Este é o meu Filho amado que me dá muita alegria. O Senhor olha para Jesus do céu, olhou para Ele na terra e Ele disse: este é o meu Filho amado que me dá muita alegria. É uma alegria que se acrescenta ao Deus que é muito alegre. Eu faço sempre o que lhe agrada, disse Jesus. Em Apocalipse, o Senhor Jesus é chamado o Cordeiro de Deus e o Leão da tribo de Judá, certo? O Cordeiro fala-nos acerca da sua humildade, do seu serviço. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. É o Cordeiro. Jesus, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós. Em Isaías nós lemos: vejam o meu servo, aquele que eu escolhi, ele é o meu amado, nele tenho grande alegria. Ele é o meu servo, mas nele eu tenho grande alegria. O servo tomou a forma de servo, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Ele é o meu servo, nele tenho muita alegria. Mas agora pensemos na exaltação do Senhor Jesus, ele como leão da tribo de Judá. Conseguem imaginar Jesus a sair do túmulo, a triunfar sobre Satanás, sobre o pecado, sobre a morte? Ele sai do túmulo como um vencedor. Um leão a sair triunfante do túmulo. E se a humilhação do Senhor Jesus trouxe muita alegria ao coração do Pai, a sua exaltação com certeza que não trouxe menos alegria. E nós lemos assim, nós lemos que: e qual a suprema grandeza do seu poder
para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. E agora reparem, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Agora Jesus está acima de todo nome, está acima de todo principado, acima de toda a potestade, acima de todo o domínio. E o Pai olha para ele e diz: este é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Amém. A Bíblia faz referência a nós darmos, de acordo com a nossa prosperidade. E devemos fazê-lo com alegria. Jesus disse: bem-aventurada coisa é, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Se nós temos um coração generoso e damos, nós sentimos alegria com isso. Então, ninguém é tão generoso como o Senhor. E se Ele diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, Ele é o dador de todas as coisas. E o facto de Ele dar, isso também faz aumentar, por assim dizer, a sua alegria. Se é algo bem-aventurado, e bem-aventurado significa muito alegre, muito feliz, então Ele, ao dar, aumenta a sua alegria. Agora imaginem, se é alegria, se a nossa alegria é proporcional àquilo que damos. Deus deu. Amou o mundo de tal maneira que deu. Ele diz: todo o ouro e toda a prata são meus. Ele deu o ouro e a prata. Ele diz: todos os animais sobre milhares e milhares de montanhas são meus. Um dia, quando Jesus vier, Ele vai reivindicar aquilo que é dele. Ele vai apontar para o mar e dizer: é meu. Ele vai apontar para o ouro, prata, pedras preciosas e diz: são meus. Os céus são meus. Tudo é meu. E o Senhor podia dizer: dou isto. Mas Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora reparem. Dar o Filho sabendo para aquilo que estava a dar o Filho. Incompreendido, difamado, caluniado pelos homens. Veio para que era seu, os seus não o receberam. E finalmente Ele foi crucificado. E o Senhor sabia, o Pai sabia, Deus sabia que ia dar o seu Filho para isto. E nisto há dor. Mas ao mesmo tempo há uma alegria sem par, porque se a alegria é proporcional ao valor daquilo que nós damos, então Deus deu aquilo que de mais precioso tinha, o seu próprio Filho. E há bem-aventurança nisso, e há alegria e felicidade nisso. Ele dá a todos a vida, lemos na sua palavra, e dá a todos a respiração. Nós lemos que o seu sol nasce todos os dias sobre bons e maus. Há a graça comum, que é a graça que o Senhor disponibiliza, dispensa a todo o ser humano. Mas a dádiva maior, por isso é que a Bíblia chama o dom inefável de Deus. Não há palavras para expressar a dádiva maior, que é o Senhor Jesus. E neste dar há bem-aventurança. Há muita alegria em dar. E a alegria de Deus também é multiplicada pelo facto de Ele ter dado o seu Filho. E por isso Ele não para. Ele deu o seu Filho em nosso resgate. Ele deu o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por Ele. E depois de Ele ter
dada a sua vida, de ter ressuscitado dentre os mortos triunfantemente, nós lemos em Efésios que Ele o deu à igreja. O Senhor continua a dar. E Jesus é nosso. E nós somos dele. Ele é nosso e nós somos dele. Ele o deu à igreja. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Bem-aventurado significa muito alegre, muito feliz. Outra coisa que também traz alegria ao Senhor. Vamos andando? Vamos andando? A conversão dos pecadores. Leiam este versículo todos, que é para vocês também interagirem em alguma coisa. Ora, leiam todos. Digo-vos que... haverá maior júbilo no céu. Júbilo. O que é júbilo? Futebol. A equipa da casa está a jogar bem. Há aplausos. Há cânticos. E quando se marca um gol, uma explosão, é júbilo. Júbilo é uma alegria que se exterioriza. Agora nós lemos que diante dos anjos, outro versículo, diz que diante dos anjos há júbilo. De onde vem esse júbilo? Essa alegria que se exterioriza. Vem de Deus. Quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Os anjos não participam desta festa, eles são espectadores. O júbilo vem de Deus Pai. Será que Ele faz algo parecido com isto? Mais um para Jesus. E a sua voz ouve-se por todo o céu, por todo o espaço sideral. É uma alegria que se exterioriza. Com um grito de triunfo. Mais um. O júbilo de Deus. Uma pergunta. Todos aqui já foram causa, motivo para haver júbilo no céu? Todos aqueles que aqui já passaram pelo novo nascimento, conversão, receber Jesus como seu Salvador. Há um dia marcado no calendário de Deus acerca de nós, que nesse dia houve júbilo no céu por nossa causa, por causa da nossa conversão. E se o teu dia não está marcado nesse calendário de Deus, hoje, isso pode acontecer se hoje confiares em Cristo. Com isto o Senhor manifesta o quanto nós valemos, o quão importante somos para Ele. Isso revela a dignidade, a consideração que Ele tem por cada um, o valor que cada um tem. Valemos mais do que as riquezas do mundo inteiro. Por isso, quando nós confiamos em Cristo como nosso Salvador, há júbilo, há uma alegria que se exterioriza no céu. Pelo próprio Deus. Mas sabem uma coisa? Esta alegria não é uma alegria única, apenas numa certa situação, apenas na nossa conversão. Não, isto prolonga-se. Isto prolonga-se. Sofonias capítulo 3, versículo 17. Reparem o que é que diz este versículo. Diz isto: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te.
Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Este versículo aplica-se ao povo de Deus. E cada um de nós, individualmente, com a nossa conversão, nós somos a causa de Deus ter júbilo. E depois, na continuidade, somos povo de Deus. E o Senhor olha para o seu povo, com os seus defeitos, com as suas incongruências, com as suas falhas, mas mesmo assim é o seu povo. E com o seu povo, Ele se deleita em nós com alegria. Ele regozija-se em nós com júbilo. E quando nós marcamos um golo, e quando nós fazemos alguma coisa que o honra, que exalta o seu nome, que exalta o seu evangelho, que leva outros a olharem para Ele, a confiarem nele. O júbilo de Deus. A alegria que se exterioriza com gestos, com atitudes. Não sei o que é que isso significa, mas será algo impactante. Não somente um Deus que é feliz, que é muito alegre, mas Ele reforça essa alegria, rejubilando assim. A alegria de Deus. Jesus disse aos seus discípulos: vós agora estáis tristes, mas a minha alegria será completa em vós. Ele fazia uma referência à sua ressurreição, de uma forma particular, nessa altura, nesse contexto, mas se aqui é possível termos uma alegria assim, se aqui nós podemos manifestar o fruto do Espírito, que começa por dizer que é amor, alegria, paz. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem é bebida, mas alegria, justiça e paz no Espírito Santo. É alegria. O crente deve ter uma característica no seu caráter. Alegria. Devemos ser alegres. Aquele velho cântico. Povo alegre que viaja para os céus. Povo alegre. Aqueles dois discípulos a caminho de Emaús, eles estavam a passar por uma situação de desapontamento. Pensavam que Jesus iria implantar o seu reino, que iria expulsar os romanos daquela terra, que seria rei sobre toda a terra. Não lhes saía do pensamento. Se calhar presenciaram ele com a cruz às costas, todas aquelas dificuldades rumo ao Calvário, e de longe eles a verem ele a ser crucificado. E os seus sonhos, as suas expectativas, a rolarem pelo monte abaixo, com mais velocidade que uma pedra redonda, a descer por ali abaixo. Deixar Jerusalém, ir para as suas terras, o que é que tinham para contar? Podiam contar grandes coisas, mas como é que acabavam as suas histórias? Mas ele morreu. Eles estavam a ver o filme todo. Iriam entrar em contato novamente com as suas famílias, entrar em suas casas, cabisbaixos, derrotados. E Jesus, ressuscitado, aparece-lhes e diz: porquê é que vós estáis tristes? David, a certa altura, ele diz: porquê é que estás triste, ó minha alma? Porquê é que estás triste? Espera em Deus.
Ele virá em teu socorro, Ele virá em tua ajuda. Nós vamos ganhar. Porquê é que estáis tristes? O Senhor rejubila ainda mais do que o mero júbilo. Júbilo é algo que acontece uma vez. Rejubilar é alegrar-se com manifestações exteriores e outra vez, e outra vez, e outra vez. O Senhor vibra ao olhar para o seu povo. Finalizamos assim. Em João capítulo 17, fala-nos acerca da última noite que Jesus passou com os seus discípulos. E Ele fala em coisas que lhes tinha dado. Fala com o Pai em oração e diz: ó Pai, eu dei-lhes a vida eterna. Ó Pai, eu dei-lhes a Tua palavra. Pai, eu vou-lhes dar a glória que Tu a mim me deste. Mas Ele também diz: eu dei-lhes a alegria que Tu me deste. No céu, seremos um povo alegre, na presença daquele em quem há abundância de alegrias e delícias para todo sempre. Mas hoje, já podemos e devemos ser um povo alegre. Não há direito melhor. Não há legitimidade para que em certas situações estejamos tristes. Jesus foi só uma vez que nós lemos. Um dia, um irmão nosso que ri frequentemente, há pessoas que têm sempre um sorriso no rosto. Ele pertencia a esse número. E um dia, ele encontrou-se com um crente mais velho, resingão. Também há crentes resingões. E ele ia se aproximar dele com um sorriso. E mesmo antes dele chegar à beira dele, o resingão disse: porquê é que você está-se a rir? Nós nunca lemos que Jesus se tenha rido. E o outro respondeu: mas também nunca lemos que ele fosse resingão, que estivesse sempre mal-humorado. Mas também não lemos que ele não se tenha rido. Não lemos que ele se riu, mas também não lemos que ele não se riu. Portanto, estamos empatados. Certo? Mas há uma situação em que Jesus ficou triste. E foi uma tristeza de alma daquelas que faz doer muito. No Getsemane, antes de ir à cruz. Jesus disse, ele assumiu. A minha alma está profundamente triste até à morte. Era uma tristeza de alma. Há situações na nossa vida que nos é lícito, é legítimo, é natural, faz parte da nossa natureza. Às vezes até alguns períodos de tempo em que estamos tristes. Mas o Senhor permita que não seja uma característica constante da nossa vida. Temos direito a fazer o nosso luto, a nossa tristeza face a situações, a perdas. Mas é um povo alegre que viaja para os céus. Somos filhos de Deus.
o nosso Pai, é muito feliz. E todos os dias vive com muita alegria. E nós um dia vamos entrar na alegria do nosso Senhor, do nosso Deus. Então o céu será um lugar onde não há tristeza, morte, pecado, dor, desapontamentos. Mas por outro lado é um lugar onde há, entre outras coisas, alegria. Como é? Esta alegria não vai mais parar, não vai mais não parar. Um corinho também da minha juventude. Esta alegria não vai mais parar. E nós, quando entrarmos no céu, seremos inundados pela alegria de Deus. E podemos cantar e dizer, e esta alegria não vai mais parar. Amém? O Senhor nos abençoe.